Muito boa noite, que alegria, nossos encontros de todas as terças-feiras aqui no Max Esporte, debatendo, conversando, informando dos principais assuntos envolvendo o esporte. É sempre bom, a semana passa rápido e a gente fica juntinho, terça-feira sempre às 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, sempre excelência em evolução no seu carro, com 2 endereços. Botafogo, Rua Pinheiro Guimarães 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Em nome de Diante Automecânica e REN TV, bota os meus mosqueteiros na linha, na tela, isso aí. Hoje, com convidado especialíssimo, meu querido amigo, meu querido irmão, grande comentarista, Cláudio Afonso, um dos grandes nomes do rádio esportivo, com a gente hoje aqui no Max Esporte. Mas ele é o convidado, é que eu sou mal educado, o convidado vai vir para o final. O primeiro, boa noite, já coçou até a cabeça. É você, Bocão, dá uma boa noite, Bocão. Boa noite, Mazela, boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Max. Um abraço para o Cláudio Afonso, seja bem-vindo. Meu boa noite vai uma crítica para a torcida do Botafogo, que vem juntamente comprando essa ideia com esses influências digital de que o Botafogo estão questionando o trabalho do Chamusca. Está no início de trabalho, já estão questionando se o trabalho dele é bom ou ruim. Dá tempo ao Chamusca para depois não passarmos o sufoco que nós passamos ano passado, no qual tivemos 7 treinadores e o Botafogo ficou na Série B de 2021. Então, um pouco mais de paciência para o Chamusca trabalhar. Hoje ele tirou a camisa do Botafogo de fundo, botou os seus troféus, um dos vários troféus. Alguém está com festa aí, essa terça-feira à noite, muito barulho. É você, Borges, Carlos Borges, o nosso São do Vral. Boa noite, querido amigo. Boa noite, meu querido. Olha aqui, tá escutando? Meu Deus. Absurdo isso. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Olha aqui, ó, isso aqui vocês não têm. Festa. Olha lá, já viu o quadro lá? Festa, Flamengo, torcida, todo mundo sorrindo, né? Não é tristeza que nem o nosso Bocão que já começa a reclamar dos influencers do Botafogo querendo tirar o Chamusca. Aqui é festa, ó. Coração. Amigão, bota ela, corta. É minha boa noite. Jorge Ramos, boa noite, cara, boa noite. E pior, Jorge, que não é combinado isso, hein? E pior que não é combinado, eu não sabia, senão teria cortado essa vergonha do programa. Boa noite para você, Ricardo Mazella, boa noite a todos, especialmente ao Cláudio Afonso, um grande amigo. Essa coisa, né, de vencer surta um pouco as pessoas que já são surtadas, mas é isso mesmo. O meu destaque vai para o melhor goleiro hoje no futebol brasileiro, que é o goleiro do Flamengo, Diego Alves. O goleiro que passou por um sufoco danado para se recuperar, para renovar o seu contrato e provou que é um bom goleiro e que pode sim ser um dos goleiros da seleção brasileira. Ele foi o melhor jogador desta Supercopa e decidiu para o Flamengo. E recuperou o Rodrigo Caio também, que acabou fazendo o último pênalti, mas ele é o grande nome desse momento entre os goleiros do Brasil. Tá certo. Sérgio Américo, você é um outro patamar, Sérgio Américo. Boa noite. O Serginho ficou tão emocionado com o que você fez, acabou não entrando. Pomeroy, boa noite, Pomeroy. Fala, meu querido amigo Daniel Pomeroy. Boa noite, Mazella, boa noite aos companheiros. Boa noite, Mazella, boa noite, companheiros. Seja bem-vindo, Cláudio Afonso. Hoje, domingo mostrou que o VAR é fundamental. O Arthur marcou um pênalti numa falta fora da área, o VAR lá foi corrigir o lance. E no final do jogo, quase que o Flamengo faz um gol em que a bola não ultrapassou totalmente a linha de meta e o VAR confirmou o acerto e não dar o gol para o Flamengo. O VAR mostrou que, trabalhado corretamente, vai utilizar esta ferramenta tecnológica.
Legal. Essa ferramenta que você tem que mexer também, a internet, Daniel Pomeroy, essa ferramenta você tem que acertar. Fale com o Malu, que eu não aguento, vou ligar para Malu. Malu, resolva o problema do seu marido, cara, impressionante. Cláudio Afonso, eu peço desculpas, você está acostumado em programas de alto nível, pessoas educadas aqui, pô, aqui tem de tudo, cara, isso aqui tem de tudo. Se a gente já está voltando aí. Então, seja bem-vindo, meu querido amigo, seja bem-vindo. E teu Vasco tá feia a coisa, hein? Boa noite, Mazella. Bom, uma honra tremenda estar do lado de amigos, todos amigos e pessoas que eu admiro. Todos aí já trabalharam comigo em algum lugar. E estou muito feliz, né? Primeiro, parabenizando aí a nação rubro-negra. Né? O Borges está comemorando desde domingo, né? Ele não vai parar tão cedo. Parabenizar a nação rubro-negra, uma atuação fantástica desse excelente goleiro Diego Alves, como o Jorge bem destacou. E eu destaco, né, essa questão do Flamengo, né, como está em outro patamar, realmente é o melhor time do Brasil, diria até o melhor time do continente. E a gente vê, né, Mazella, amigos da TV Max, amanhã teremos um Maracanã, um clássico Flamengo e Vasco, e cada vez mais há um distanciamento entre esses clubes, que para mim sempre foi o maior clássico nacional pela abrangência das suas torcidas, mas cada vez mais essa distância, o Flamengo cada vez mais forte e o Vasco se apequenando, mas eu vejo uma reconstrução tímida. É verdade, ainda é tímida, mas pelo menos é um bom começo do Vasco nessa temporada. Reforçando aqui meu abraço, Bocão, Serginho, Jorge, Pomeroy, todos vocês aí, Mazella, um prazer estar com vocês essa noite. É isso aí, Claudinho, seja bem-vindo, meu querido amigo. Eu falei, tá feia a coisa? Não, tá feia. Eu quis dizer era do Botafogo. O Vasco tá melhor que o Botafogo nesse lixo de trabalho. Tomara que dê certo tanto o Vasco como o Botafogo e o Fluminense para o fortalecimento do futebol do Rio de Janeiro. Será que o Serginho já ficou legal? Hein, meu querido? O Birajara Abreu, essa mala do Bira. Bira, já veio fazer o programa hoje com camisa do Flamengo, falou das estrelas de Petrópolis, que namorou a mulher no luar das estrelas de Petrópolis. Eu tenho que aturar essas coisas. O Bocão é sempre o último a entrar, pentei o cabelo. Meu Deus do céu, o Serginho não entrou. Eu tenho que ficar ouvindo. Amigos da TV Max, vocês não sabem como são os bastidores desse programa. É um negócio assim, tem que fazer um programa dos bastidores. Né, Bocão? Verdade, tem razão. Muito obrigado, Bocão. Tá bom. Chega. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Gente, começamos com alegria, com destaques inteligentes, com assuntos importantes aqui no Max Esporte, mas você sabe que nossa primeira participação, nós falamos de outros esportes, porque não é só futebol, a gente abre espaço para todos aqui. E o basquete é um esporte que eu adoro, eu amo, joguei, não tão bem no salão como o Bocão, e não tão bem no basquete quanto o Jorge Ramos, mas ele jogou muito mais que todos nós juntos. Foi seleção brasileira. Marcos Bigu Mendes, fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando para mais uma dica do basquete. Neste último sábado tivemos o confronto, na minha opinião, entre as duas melhores equipes da NBA no momento. Los Angeles Lakers contra o Brooklyn Nets jogaram em Nova York, com a vitória dos Lakers por 126-101. Os Lakers tiveram 5 desfalques importantes para a partida. Marc Gasol, Anthony Davis, LeBron James, Wes Matthews e Kyle Kuzma. Já pelo lado do Brooklyn Nets, James Harden não jogou. Kyrie Irving estava jogando muito bem até o início do terceiro quarto, quando, junto com Dennis Schroeder, armador dos Lakers, que também estava dominando o jogo, os dois foram expulsos por discutirem na quadra. Kevin Durant, o grande ala da equipe do Brooklyn Nets, jogou fazendo 22 pontos numa bela partida. Já Andrés Drummond, pivô dos Lakers, dominou o garrafão inteiramente contra LaMarcus Aldridge, que estava fazendo uma defesa péssima, muito leve e pouco agressiva. A equipe do Lakers jogou um basquetebol mais coletivo, o que proporcionou cestas fáceis, penetrações e arremessos de 3 pontos. Já o Brooklyn Nets, no ataque, jogou muito na base do individualismo e sua defesa não funcionou, sem poder conseguir marcar arremessos de 3 pontos, nem defender pick and rolls, mau posicionamento dos seus jogadores na questão defensiva. Nos veremos na semana que vem para mais uma dica do basquete aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Obrigado, Bigu. Aos amantes da bola laranja,
Aqui você não perde nada. Bigu, forte abraço. Do Bigu, da bola laranja, da quadra, vamos pro E-Games. Programa quase que pioneiro na televisão, o Max Esporte, trazendo tudo o que acontece no E-Games com ele, que sabe rigorosamente tudo, o marido da dona Ilana, Paulo Bizarro. Boa noite! Vamos começar os trabalhos de hoje com aquela dica de games, né? Returnal, jogo que os fãs do PS5 estão esperando ansiosos aí, vai ser lançado no dia 30 de abril, mistura de RPG com terror psicológico e tiro em terceira pessoa, o jogo promete combates irados, vamos dar uma conferida nisso. Show! E show vai ser também CBLOL dessa semana de decisão nos dois modos, hein? No Academy, a Fly Sport venceu a Regica por 3-2 e vai enfrentar a Fúria. Tem clássico Fla-Fur no sábado, dia 17. Essa equipe do Flamengo promete muito. Inclusive tem gente dizendo que a equipe do Academy podia estar disputando o principal tranquilamente, talvez estivesse até na final. Não sei, vamos ver. E falando em final do modo principal, tem Vorax e Pen Game, outro jogaço no dia 18 a partir das 14 horas. Um jogão entre um time consistente da Vorax e a experiência do time comandado pelo BRTT. Vamos ver que vai ser para os fãs dois jogaços nesse próximo final de semana. E não dá mais para falar em League of Legends sem comentar na versão mobile do jogo. O Wild Rift veio para ficar e tá arrebentando. O jogo é uma delícia de jogar no celular, vale muito a pena baixar. E o Flamengo Esporte montou um timaço sobre a batuta do Sirtúlio, que ela trouxe de volta, né, como coach. Vai ter muita competição e vejo vitórias do Mengão para arrasar aí também no Wild Rift. Para não dizer que eu só falo de Flamengo, rubro-negro fanático, mentira isso. Eu vou falar do Vascão. Vascão da Gama estava na liderança do eFootball 2020, PES 2021, que está rolando com muitos jogos bacanas para você ver. A competição rola toda segunda e terça a partir das 17 horas e até o momento da gravação desse programa ele estava na liderança absoluta com grandes atuações. Vascão líder na tabela em 6 rodadas de 14 totais. Vou torcer muito pelo Vascão, pelo menos no eFootball. Eu fico por aqui, até a próxima semana com muito mais do mundo dos games e dos esportes eletrônicos. Tchau! Valeu, Paulinho, bela camisa. Eu adoro esse seu cenário, Paulinho. Cenário com tudo, esses bonecos por trás, essa camisa. Tchau. Show de bola. Tchau, tchau. Valeu, Paulinho. Beijo pra você, irmão. Como eu falo, ó, pioneirismo no e-games, basquetebol com destaque. Antes de passarmos para o segundo bloco, com vários temas, vários assuntos, vários debates, o Serginho, cadê Serginho? Serginho saiu de novo? Tá aqui. Ó, tô ficando velho. Olha aqui, ó. Tá aqui embaixo. Embaixo do Jorge Ramos. Foi tirar onda que você estava em cima, agora você ficou embaixo. Agora foi pro lado, hein, Serginho? Dá seu boa noite aí que não deu tempo. Fala, irmão. Boa noite para você, boa noite para a galera ligada na TV Max, no Max Esporte. Boa noite aos companheiros. Seja bem-vindo também o Cláudio Afonso ao programa, uma figura marcante da imprensa do Rio e do Brasil. Meus amigos, é momento de festa para a torcida do Flamengo, mas jogadores, comissão técnica, dirigentes, quem está envolvido no futebol profissional do Flamengo tem que manter a política dos pés no chão. O Flamengo está começando a temporada. O título da Supercopa do Brasil é bem-vindo. É um título de expressão logo no início da temporada. Mas o time ainda tem muito o que melhorar. Cansou no segundo tempo, alguns jogadores tiveram um rendimento abaixo do esperado, entre eles o Everton Ribeiro. É bem verdade que o Flamengo tem um elenco milionário, um elenco de qualidade, mas não é momento de soltar foguetes. Agora tem que concentrar no Vasco, no clássico de amanhã no Maracanã, Campeonato Carioca, embora o Flamengo já esteja antecipadamente classificado para as semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro. Agora, você, torcedor, já festejou, os jogadores já festejaram? É cabeça fria, cabeça no lugar, porque o Flamengo ainda precisa evoluir nesta temporada, Marcela. É isso. Olha só, o meu querido Otávio Bocão
esteve com um grande jogador, um dos maiores ídolos da história do América Futebol Clube. Bocão, você esteve com quem, Bocão? Fala pra gente. Estive com o Moreno, grande craque da década de 80, como você mesmo disse, do América Futebol Clube, um dos jogadores com a qualidade técnica mais invejável que eu vi na minha vida. E perguntei para o Moreno como é que ele vê o atual momento do América e o que podemos fazer para mudar e voltar a ser o clube tradicional do Rio de Janeiro. Boa noite ao pessoal do Max Esporte. Boa noite, Bocão. Boa noite, Mazella. Prazer participar com vocês. Então, Bocão, pergunta bacana. Nós estamos trabalhando já, né? Vai ter eleição no próximo mês de maio, que essa eleição era para ter sido em outubro, mas não foi possível. E agora nós vamos ter essa eleição no próximo mês e nós estamos apoiando o candidato Fred Kohler, que nós acreditamos no torcedor da América, um empresário de sucesso. E sempre que conversamos, o desejo é que voltemos às principais competições, tanto estadual como competição nacional. Então precisa de uma mudança, nós estamos criando que essa mudança venha a partir do Fred, estamos apoiando, né? E no próximo mês de maio, essa eleição, que a gente consiga ganhar essa eleição e começarmos a trabalhar para esse retorno. A gente sabe que não é fácil, né, por tanto tempo que a América ficou fora, mas vamos lutar para voltarmos rapidamente. Bocão, você só falou isso com ele ou falou mais coisa, Bocão? Nada. Em seguida eu perguntei para ele o que falta para voltarmos a termos jogadores de qualidade técnica como tinha antigamente e o que fazermos para melhorar isso. Então, Bocão, a gente sabe que tudo parte do trabalho na base, né? E essa captação e esse trabalho de revelar jogador. Hoje, com as condições favoráveis, né, campo, material, a gente pensa que seria mais fácil ter jogador mais técnico, né? Mas a coisa inverteu, né? Com todas as condições que apresenta hoje, não temos revelado grandes jogadores, como no passado, né? Então, na verdade, como tem acontecido, algumas discussões, né, em relação a isso, buscando caminhos para achar soluções, e precisa ser repensado tudo isso, né? O Brasil, que foi sempre um grande celeiro, revelou grandes jogadores, né, grandes camisa 10, e marcaram sua época. Então, na verdade, acho que sempre que conversarmos em prol disso, dessa melhora, vamos achar soluções. Tá certo, é isso aí. Bocão, fecha essa matéria, tanto gostei de ver o Moreno. Fiz muito jogo do Moreno na Rádio Globo, 1982. O Sérgio vai até lembrar daqui a pouco algumas coisas, mas e aí? Tem mais perguntinha para o Moreno? Então, para encerrar, eu perguntei para ele porque alguns torcedores mais jovens, eles acham que os ex-jogadores de hoje não jogariam pela intensidade e velocidade que se impõe o jogo hoje. E eu perguntei, o Moreno jogaria hoje? Bocão, que grande pergunta, né? A gente tem falado sobre isso, esses questionamentos, se jogaríamos hoje, não jogaríamos. Claro que jogaríamos e faríamos melhor do que fizemos no passado, porque a condição do passado, você sabe disso, do próprio gramado, muitas vezes muito alto, campos maiores, como era o Maracanã. Então havíamos toda essa dificuldade que hoje não há, né? Hoje são tapetes espalhados por todo mundo, né? Não existe um campo ruim hoje para se jogar bola. A pergunta talvez seria, será que os jogadores de hoje jogariam nas condições do passado? Porque hoje podemos criar a condição do passado, criar um campo grande, um campo com gramas alta, e disputar um campeonato nacional. Eu sei que isso não é bom para o negócio futebol, mas seria um modo de tirarmos essa diferença. Então, claro que jogaríamos, eu jogaria, e jogaria um ano no Brasil e o resto na Europa, com certeza. Como foi assim no passado, esse desejo da Europa sempre ter o Moreno. Tá bom, meu amigo? Abraço a toda a audiência do Max Sport. A você, Mazella, e a você, Bocão. Tá certo, então. É isso aí. Vamos dar uma parada no primeiro bloco do nosso Max Sport. Aqui, eu só queria, antes de fechar o bloco, meu querido Bira, e você é um cara que ajuda muitas pessoas, meu querido Birajara Abreu, que é o nosso diretor do programa aqui, eu recebi um pedido de divulgação da campanha de arrecadação de cestas básicas. Ninguém fica para trás. É a colaboração do meu querido João Rodrigues, e se você puder colaborar, eu vou deixar o telefone, se o Bira puder botar na tela depois,
Ele coloca 21 Rio de Janeiro, 99111 99 111 7174. E como negócio sério, na rua Álvaro Ramos, 463, em Botafogo, e tem à frente um grupo de senhoras conhecido como Mulheres Feras. Então, se você puder ajudar, puder colaborar com a campanha de arrecadação de cestas básicas, ninguém fica para trás, seria bem legal, todo mundo ajudando. E o Bira é um cara que sempre também fez isso nas suas campanhas, então é a nossa divulgação para tentar melhorar nesse momento difícil que continuamos atravessando no país, por causa dessa malfadada Covid-19, onde há um desacerto geral e o povo não ajuda. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar, então, se possível, nesse telefone 99111, o telefone 99111 7174. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, aqui pela TV Max, sempre às 8 da noite, repeteco, meia-noite, os nossos encontros, e quarta-feira, 6 da manhã, de toda semana. Fico ansioso, fico nervoso para chegar logo, discutimos pauta, falamos com um com o outro, para sempre levar um programa bem maneiro, bem legal, bem bacana para você. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos. Olha só, 2 endereços. Botafogo, Rua Pinheiro Guimarães, 45A. Em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Fala, Andrezão, teu Vasco tá legal, Andrezão. Melhor o preço aqui, o preço é ótimo. Vai ser de graça, aí não pode. Aí, legal, André, obrigado pelo carinho. Júlio Cosentino, obrigado pelo carinho. Giante Automecânica e também a nossa querida REN TV. Bom, tocando o programa, eu vou começar com o segundo bloco com o Flamengo, porque o Flamengo não é um jogo em si, que foi disputado na 11 horas da manhã de domingo, mas o Flamengo é um assunto recorrente, mas continua sobrando. Por que, Jorge Ramos? Principalmente porque tem bons jogadores, né? O Flamengo tem excelentes jogadores, todos, praticamente todos ali em nível de seleção brasileira. É um ataque mortal. O Flamengo roda muito bem, tem um preparo físico invejável também. A gente fala aí do Everton Ribeiro, não está num bom momento. Realmente não está no melhor momento, mas ele é titular em qualquer clube. Qualquer clube que ele for hoje, ele vai ser o titular. Talvez ali um momento para um recondicionamento dele, um bate-papo, posicionamento em campo também, porque o Rogério Ceni, de vez em quando, inventa um pouco e tira as características do jogador. Agora, basicamente, é a qualidade do elenco. O Flamengo, assim como o Palmeiras, como o próprio Atlético Mineiro, Internacional, mas são equipes que estão aí, vão disputar o Campeonato Brasileiro, não resta dúvida. A Libertadores é um outro campeonato também que vai ter a participação dessas equipes. E o Flamengo é ponta, não tem, eu não estou falando nenhum mistério aqui, né? O Flamengo, todo mundo vai falar a mesma coisa, é o melhor time da América do Sul, até o Cláudio Afonso citou isso. Olha só, Sérgio Américo, você dizia que o Flamengo, o Jorge acha que não, mas você acha que não cansou no segundo tempo? Olha, Mazela, até para responder ao meu amigo Borges, Borges, eu faço o meu exercício sempre de noite, vou fazer de manhã, vou seguir o seu conselho também. Antes de tomar café, eu vou para a rua dar aquela corrida. Agora, Mazela, só para eu explicar direito, eu não estou em nenhum momento deslustrando ou desmerecendo a grande conquista do Flamengo na Supercopa do Brasil. O que eu entendo, e eu cobri Flamengo há muito tempo, começa a vir um clima de euforia de fora para dentro que é prejudicial. O que eu digo é que tem que se manter a política dos pés no chão, porque é um início de temporada. O Jorge Ramos está absolutamente certo. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. O Everton Ribeiro mal, ele joga melhor que todo o time do Botafogo atual. Ele mal, com uma perna amarrada. Então, o que acontece? O Flamengo tem que manter a política dos pés no chão e buscar sempre a evolução. Porque você sabe que é bom, você não pode deitar nos louros da vitória, você tem que evoluir. É isso que eu quero dizer. E no segundo tempo, domingo, me deu a impressão que o Palmeiras foi melhor, pressionou o Flamengo e alguns jogadores tiveram déficit físico, o que é até natural.
O Flamengo está treinando para a temporada 2021 há 2, 3 semanas, há pouco tempo, e jogou de manhã no calor de Brasília, onde a umidade relativa do ar é baixa. Lá é fogo, você respira e começa a queimar o peito quando você está correndo ou fazendo exercício. Mas, de fato, o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil e tem tudo para ir galgando os degraus e ganhando as competições. Mas é preciso sempre manter o pé no chão e evoluir, Mazela. Ô, Cláudio Afonso, o Flamengo mantém o nível por causa do elenco ou porque já dá para ver o dedo do Rogério Ceni, ou o Rogério Ceni ajuda ou atrapalha mais? Duas, para mim, opiniões muito que eu concordo plenamente. A do Sérgio Américo, para mim, ela é necessária, inclusive, até porque ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O Flamengo é o clube que é a locomotiva desse país, é uma torcida e tem a megalomania. Então, eu estou com o Jorge quando ele diz que realmente os valores que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, fazem a diferença, Mazela. O Flamengo hoje tem um elenco muito superior aos demais. Como disse bem o Sérgio Américo, o Everton Ribeiro tem vaga em qualquer time, ele escolhe o time para jogar, mesmo mal. O Flamengo tem os 2 melhores meias, tem uma dupla de ataques mortal que se casa, um atacante ponteiro e um goleador, que é o Bruno Henrique e o Gabriel, um goleiraço, tem laterais, tem tudo agora. O Sérgio Américo faz um alerta que eu acho imprescindível e que tem que existir, até por conta desse comportamento sempre otimista do torcedor do Flamengo. O Rogério Ceni, na minha opinião, com todo respeito ao profissional, ainda é um treinador em desenvolvimento. Ele não está à altura do que ele tem na mão, a Ferrari que ele tem na mão. E ontem, o Sérgio fala muito bem também, o Flamengo foi dominado após as alterações no intervalo feitas pelo Abel Ferreira, com a saída do Zé Rafael, principalmente, a entrada daquele Danilo, o Flamengo recuou, acho que ele tirou o Diego cedo demais, ainda tinha 30 minutos de jogo, e o Flamengo tem problemas, principalmente na proteção à zaga. E isso, o que o Sérgio levanta, é porque virão aí desafios maiores. O Flamengo é favorito para ganhar outra Libertadores. E quando enfrentar uma escola argentina de forte marcação, um jogo mais duro, uma outra arbitragem, jogadores inteligentes, times fortes também, eu acho que o Flamengo pode encontrar dificuldade para não embarcar nessa que está um mar de rosas, que não está. Mas é um time vencedor melhor do Brasil. Perfeito. A Ferrari foi citada, Bosch. O que você depura de tudo isso aí? Não, o Rogério Ceni pode não estar, logicamente, no mesmo patamar dos jogadores de nível de seleção do elenco do Flamengo. Mas o Rogério Ceni está sendo, pelo menos, acima de tudo, um cara ponderado. Ele, inclusive, falou após a conquista, dizendo que o time jogou abaixo do que tinha jogado as 2 partidas do Campeonato Carioca. Lógico, vai enfrentar o Madureira, Bangu, enfrentar o Palmeiras já é outra situação. É uma situação completamente diferente. Mas o Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni está sendo o boleiro. Sabe aquele boleiro que o Renato foi lá do Fluminense lá atrás? Está sendo o boleiro. O cara que conversa mano a mano com o jogador, porque ele foi jogador há pouco tempo. Então, ele está usando essa situação. Agora, as trocas que ele possa fazer, que todo mundo reclama, porque o cara troca, é maluco, troca isso, troca aquilo. Ele trocou muita gente por causa de cansaço, meu Deus do céu. Aí vem os críticos, eu também concordo com o Sérgio Américo, tem que botar os pés no chão. Mas, meu amigo, ver uma foto dessa que está aqui, de campeão, meu amigo, você fica louco. Estava indo tão bem, no final não teve jeito. Remedinho. Antes do Bocão, que o assunto é Flamengo, e o Bocão vai falar já também, para a gente tocar o programa. O Voaden apitou bem, em São Paulo o nego quer comer o fígado do Voaden. Ei, meu querido Daniel Pomeroy. Companheiros do Max Sport. Primeiro erro dele foi aquele pênalti que ele deu. Não estava tão bem posicionado. O árbitro de vídeo corrigiu o erro do árbitro. Segundo, foi aquele gol, como eu comentei anteriormente, que a bola realmente não entrou. Agora, na parte disciplinar, ele não foi bem. Deixou de aplicar cartões amarelos aos jogadores do Flamengo, como no caso do Diego, e isso aí deve ter irritado ao Abel Ferreira com constantes reclamações que ele acabou sendo expulso. Não prejudicou o Palmeiras e não prejudicou o Flamengo em suas decisões. Mas não foi o Voaden
melhor árbitro brasileiro de 2020, Mazela. Mas pelo amor de Deus, pera um pouquinho, só para falar, eu quero só dar uma opiniãozinha. O Voaden ser eleito o melhor árbitro do Brasil é brincadeira, né? É brincadeira. Eu quero chamar o Bocão, se vocês permitirem. Fala. Não, só um detalhe, porque eu comentei, eu fiz os 2 jogos do Vasco no meio de semana e o Flamengo ontem, e nós comentamos na Rede Carioca de Rádios, eu e Daniel Pomeroy, a má escalação dele no jogo do Vasco contra a Tombense. Pô, se o cara ia apitar um jogo de alto nível no jogo de 11 horas da manhã contra a equipe do Flamengo e Palmeiras na Supercopa, ele não poderia... porque foi escalado antes da Supercopa, da data da Supercopa. Tira o cara, desescala e bota outro. O cara ele já economizou lá em Tombos. A questão, ele já economizou. Aí pegou um jogo 11 horas. Não é? O cara é ser humano também. Tá bom, Borges, muito bom. Tá bom, Borges. Ok, Borges. Muito obrigado, Borges, por falar do Voaden. Você está entrando na seara do seu amigo. Você quer derrubar o seu amigo, Borges? Não, fala com ele. Pergunta ele se ele está mais calado. Diga você, Sérgio Américo. Você levantou o dedinho assim. Fala, Sérgio. Não, só um detalhe também envolvendo a partida de domingo, porque houve aquele chabu na entrada ali dos vestiários de Flamengo e Palmeiras, quando o auxiliar técnico do Abel Ferreira foi expulso, e o negócio pegou fogo, porque o auxiliar se dirigiu ao Marcos Braz, que estava ali esperando o final do primeiro tempo, vice de futebol do Flamengo. Entreguem logo a taça para vocês depois desse roubo aí. Aí houve um bate-boca, mas ali o Marcos Braz, ele é meio pesadinho, né? Tá indo muito na churrascaria, né? Ele tomou um direto no queixo, rapaz, o negócio ficou feio. Aí ele caiu, teve que ser levantado pelos seguranças do Flamengo. Então, também esse fato lamentável, né? Acho que não deve extrapolar tanto a rivalidade que cresce a cada jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Marcos Braz foi nocauteado, amigo. Que coisa. Mas só rapidamente, pelo que eu li, o cara saiu esbravejando, é normal, o cara foi expulso e tal, e falou, entrega logo, mas ele não se dirigiu, pelo que eu soube, ao Marcos Braz. O Marcos Braz estava lá e se sentiu ofendido e falou... O Marcos Braz respondeu as ofensas e xingou, aí deu problema, né? Não, é uma questão que eu acho o seguinte, eu estou expulso, saio pé da vida, eu vou sair xingando tudo, ainda quando se acha prejudicado, quem joga bola, e você joga bola, todo mundo aqui joga bola, não tão bem quanto o Bocão, mas todos nós fomos peladeiros. Então você sai pé da vida, aí tem um cara, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo no corredor do vestiário? Não tinha que estar ali. Ele não tinha que estar ali. Então ele tinha que ficar calado, pô. O cara sai pé da vida, sai irritado, sai nervoso. Ele não tinha que abrir a boca. Abriu a boca, tomou um direto. Errado, não, errado. Eu acho que a violência não leva a nada, mas ele estava no lugar errado e abriu a boca sem necessidade. Aí, amigo, lamentável mesmo a situação. Bocão, deixa eu mudar um pouquinho falamos de Flamengo, porque eu quero falar mais, mas o Chamusca está à frente do Botafogo, indicou vários jogadores. Independente de ter a paciência com ele, Bocão, mas esse negócio de técnico indicar muitos jogadores e depois não fica, como é que você vê essa situação? São apostas, Mazela. Não tem como fugir disso. O Botafogo não consegue fazer contratações dos 10 primeiros times do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nem da reserva. Então você acaba... Esses jogadores que vêm são de Juventude, de Oeste, enfim. Então você acaba sendo uma aposta. Aí depois você cria uma expectativa que às vezes não é boa, aí fala que a montagem do elenco foi ruim. Tem que apostar no treinador, tem que apostar numa base. Se ele está trazendo jogador, são jogadores que trabalhou com ele. Né? Então, se trabalharam com ele esses jogadores, tem que montar uma base. O jogador individual hoje, você contratar um jogador só. Por exemplo, vou contratar o Marcelo do Real Madrid para ser o 10. Ele não vai ser uma figura, vai ser um coadjuvante no time. Vem com o nome, mas não vai conseguir ajudar em nada. Então, eu acho que tem que se montar uma base, ter paciência para o Chamusca trabalhar, que aí sim o Botafogo vai construir um jogo coletivo, que eu sempre falo aqui. Em relação ao VAR, pegando o gancho do Daniel Pomeroy, eu acho que o VAR serviria sim para esse tipo de lance. Fora isso, nada. E o Cláudio Afonso foi muito feliz em relação ao Flamengo falar que a proteção da zaga do Flamengo está desguarnecida. Eu acho que posicionalmente o Arão não tem muito bem essa função, não sabe se posicionar ainda. E o Flamengo tem o melhor time do Brasil, mas eu acho que o elenco do Palmeiras demonstrou que é um elenco fortíssimo e foi melhor do que o Palmeiras no contexto geral da partida, minha opinião. Ô Jorge Ramos, olha só, Jorge, o Chamusca indica vários jogadores, mas só aposta eu acho que é complicado,
ele indica jogadores que trabalhou com ele. O Chamusca talvez seja o Botafogo, o clube de maior peso que ele dirige, ou ele vem a dirigir. Você acha que não é muito arriscado a todas as indicações, ou quase todas as indicações dele, de jogadores que são apostos para vestirem esses jogadores a camisa do Botafogo? Não, é claro. Toda vez que há só um pensamento, é muito perigoso, porque você tem que ter opiniões contrárias, porque aí você surge a luz, né? Surge a evolução. Não pode ser só ele. Agora, o Botafogo enfrenta muitas dificuldades, e dificuldades financeiras. Agora, tem que se dar tempo também ao treinador. Exato. Nós temos aqui uma cultura de tudo ser imediatamente, cultura do futebol brasileiro, acima de tudo. Então, o cara tem que chegar a ganhar todos os jogos e ser campeão. Não funciona dessa forma. Nós temos uma média, já falei isso aqui no programa, de um treinador ficar em um clube, uma média baixíssima, no máximo 6 meses um treinador. É pouco tempo, precisa mais. Mas essa urgência, né, de ganhar, de ser campeão, não dá certo. O Botafogo, assim como outros grandes clubes, enfrenta bastante dificuldade, mas o Chamusca precisa de tempo. Na frente, ele até melhorou um pouco a equipe, mas o sistema defensivo piorou. Alguns jogadores estão sendo testados, mas ainda aquém daquilo que se espera. Vamos dar tempo para ver o que acontece. Eu confesso minha ignorância aqui de público, mas ainda para fechar esse assunto do Botafogo, de indicar jogadores, caso ele seja mandado embora, o Botafogo fica com esses jogadores que são apostas, eu acho que não poderia ser só aposta, tinha que tentar trazer mais alguém, e discordo do Bocão quando diz o Marcelo sozinho não faria nada, o Marcelo sozinho já daria uma qualidade melhor do que jogar com algumas coisas. Fala, Sérgio. Para te dizer o seguinte, o Chamusca, ele já testou 31 jogadores em 10 partidas no Botafogo. Eu concordo com vocês, tem que se dar tempo ao tempo, tem que deixar o cara trabalhar. Agora, eu não sou nenhum gênio, mas vejo futebol há muito tempo. Eu vejo esse time do Botafogo jogar e entendo que os jogadores têm que pegar entrosamento, e entendo que precisa justamente muito jogo para aprimorar, mas eu não consigo ver nada. De repente, eu não entendo nada de futebol, talvez seja isso. Eu não vejo nada, não vejo esquema tático, não vejo nada que me atraia. Inclusive, falta um cara de criação. O Chamusca, ele indicou um monte de jogadores, a gente sabe que a diretoria do Botafogo está tentando não errar como a gestão passada, mas não tem um articulador de meio de campo. E essa história de dar tempo ao tempo é meio complicada. A segunda divisão do futebol brasileiro está batendo a porta. Pelo que eu estou sentindo, devido a todas essas mudanças e tanto jogador sendo testado e demora, o Botafogo vai trocar pneu com o carro andando. Esse entrosamento só vai acontecer durante o campeonato da segunda divisão do futebol brasileiro, e um campeonato vai ser duríssimo. Aí o que vai acontecer, vamos ver se dar tempo ao tempo vai dar certo, ou se daqui a pouco o Chamusca vai ficar na corda bamba, né? Inclusive, Cláudio, fala, Bosch. Só rapidamente. Ele fala que o Marcelo não resolveria. O Sidoff resolveu no Botafogo. Veio e resolveu no time do Botafogo, que não tinha. Não, mas tinha gente de qualidade do lado dele. Hoje não tem. Hoje não tem. O Sidoff resolveu. E outro detalhe, me parece estranho ele botar o Rafael Carioca, o PV, o garoto fazendo um bom Isso é verdade, eu concordo com você. E bota o Rafael Carioca. Me parece estranho. Sabe aquele negócio, ó? Vou trazer você e vou botar você. O Botafogo foi um time melhor contra o Volta Redonda. Jogou muito melhor que o Volta Redonda, não conseguiu vencer. Mas já tem 5 empates e uma derrota. O problema é que na Copa do Brasil agora, você não pode empatar, senão você vai para a disputa de pênalti. Esse é o problema do Botafogo, que tem empatado muito. Fala, Jorge. Só fazer um contraponto aqui ao Sérgio Américo. Há algumas semanas atrás, o Rogério Ceni era defenestrado no Flamengo, no final do Campeonato Brasileiro. Então, o que eu falo é essa cultura do futebol. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é um excelente time, já falei isso aqui, mas balançou ali no final e quase perdeu o Campeonato Brasileiro. Então, eu só quero dizer o seguinte, a cultura brasileira é de imediatismo. Se o Flamengo tomar 3 lambadas no Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni não presta, o Vitor Ribeiro é ruim, o Bruno Henrique está fazendo pouco mole. É isso que acontece, essa cultura que eu falo, entendeu? Que é um contraponto que eu faço ao Sérgio nesse momento. Fala, Cláudio Afonso, você levantou o dedinho. Fala, amigo. Não, é só essa questão também, que é o seguinte, que o treinador, muitas vezes, ele gosta de atrair, né, chamar para onde ele está trabalhando, os jogadores de confiança.
Aí o que acontece? A gente viu isso na temporada passada com o Vasco, aquele português que passou pelo Vasco, trouxe um zagueiro lá de Portugal, um grandão. Ninguém sabe nem onde anda esse cara. Vários jogadores ruins chegaram, isso acontece em vários clubes. O problema é quando o treinador chama esses jogadores de confiança, e esses jogadores são jogadores de confiança dele, mas na verdade não agregam muito tecnicamente ao clube. Isso também é muito perigoso. Por isso que eu acho que além do treinador tem que ter sempre pessoas do clube trabalhando nesse sentido para não ter o erro de contratações equivocadas. É o que mais acontece. É bem o que acontece, Bocão. O Botafogo tem agora aqueles grupos de gestores ali, o Freeland, o pessoal que faz um trabalho sensacional. Então, acho que é um consenso, há um consenso ali de Freeland com a comissão técnica. Não é uma coisa só, eu quero trazer e acabou. Não, tem um consenso de toda a diretoria para que esses jogadores venham uma avaliação um pouco mais sólida, consistente do que foi ano passado. Criteriosa, acho que o termo tem esse, criterioso. Criteriosa. Enfim, Daniel, você vê a saída a curto prazo para o Botafogo, mais uma vez, Daniel, o Botafogo deve ficar de fora do quadrangular. O Botafogo, foi no passado retrasado, acabou em 9º lugar. É um absurdo, não tem desculpa, time grande do Rio de Janeiro, que seja Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, não chegarem entre os 4 primeiros. E esse ano está arriscado de novo o Vasco e o Botafogo ficar de fora. Eu acho um absurdo. É laboratório, é isso? Não tem desculpa dos 4 não se classificarem. O Fluminense está se classificando na Bacia das Almas, o Flamengo sobrando, e Vasco e Botafogo, cara, mais uma vez fora. É uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. É verdade, Marcelo, você tem toda a razão. Ver dois times grandes, ver 2 times grandes fora do quadrangular decisivo do campeonato, que é a Taça Guanabara, é vexaminoso. É vexaminoso. E no mesmo período do Campeonato Brasileiro. Daniel, é uma vergonha também essa sua internet. Fala com o Malu, Daniel. Fala com o Malu. Essa sua internet tá que nem o Vasco e o Botafogo no Carioca. Uma vergonha. Uma vergonha. Vamos dar uma paradinha, sempre em nome de Rede TV e Giante Automecânica, com a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte na nossa reta final, sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 2 endereços à sua disposição, 50 anos de tradição, o seu carro realmente sempre bem cuidado, em Botafogo, na rua Pinheiro Guimarães, 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Melhor mecânica disparada do Rio de Janeiro. Depois vou mostrar o meu bugre, o bugre do Mazelão branco. E alô, Carmelo! Alô, Robson Giovanni! Aquele abraço, beijo, doutor Carmelo, o maior hematologista do Brasil. Cuidou quando eu tive, agora é sério, eu fiz um câncer com 35 anos, um linfoma de Hodgkin, e graças ao doutor Carmelo e ao doutor Ângelo Fatorelli, Mazelão está aí firme e forte, graças a Deus, depois de 30 anos aí, chegando junto. Muito obrigado mesmo de coração. Highlander, é isso aí. Bom, falei do Carmelo, falei do Robson Giovanni, seu fiel escudeiro, falei da Giante, falei da Rede TV. Vamos em frente com o nosso Max Esporte. Olha só, e depois de ver no intervalo o Bocão e o Cláudio Afonso toda hora ajeitando o cabelo, os dois, vão ser os 2 caras mais bonitos do programa, o Bocão com escova e o Cláudio Afonso mexendo o cabelo, mas enfim. Mas, vamos embora. Olha aqui. Olha aqui. Vamos embora. Fred fazendo 400 gols em 775 jogos. É um jogador de 37 anos. É uma marca de respeito, hein, Jorge? Não resta dúvida, é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, né? Hoje já com um pouco menos de mobilidade por causa da própria idade, a recuperação de contusões fica um pouco mais difícil, mas toda vez que entra em campo, quem marca o Fred, olha, vê que é o Fred, respeita, né? Porque se a bola sobrar, geralmente ele bota lá dentro.
o número de gols em jogos aí mostra a eficiência desse jogador. E tem melhorado ultimamente. Ele ficou algum tempo muito aquém daquilo que se esperava, mas nos últimos jogos o Fred tem melhorado e vai ser, na disputa da Libertadores, muito importante pela sua experiência. E 182 gols, 182 com a camisa do Fluminense, jogador de 37 anos, foi o time que ele mais marcou gols e está agora chegando próximo do Orlando Pingo de Ouro para ser o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, que tem Valdo como o principal jogador. Então, parabéns ao Fred. Espero que na Libertadores ele consiga produzir e se o time ajudar ir em frente. Fala. Vamos lembrar que o Gabigol é o maior goleador do Flamengo no século XXI, após o gol que ele fez contra a equipe do... Tá bom, obrigado, Borges, obrigado, legal, valeu, muito obrigado. Ai, meu Deus. Posso falar com o Roberto do brasileiro também? Vou lembrar isso aqui também. É isso aí. Lembrar do Roberto, Palmar e de tudo. Eu gosto que é bagunçar aí, Mazela. É isso aí, Cláudio Afonso, gostei disso. Vai tomar remédio, Borges, pelo amor de Deus, Borges. Vou lembrar de tudo. Cacetada, eu não vou falar que eu estou no programa, eu ia falar uma outra coisa aqui. Cacetada, Borges. Ô, Bocão, não interessa, o Gabigol é o maior goleador do Flamengo, depois do Renato Abreu. Tá bom, Borges, tá bom. Tá bom, legal, parabéns, vai legal, bacana. Olha aqui, Bocão, eu queria você, como foi um dos grandes astros do futebol de salão, da história do futsal, futebol de salão, Bocão, eu queria que você falasse a respeito do gol do Kaique, o primeiro no jogo de domingo, que foi um gol que poucos jogadores farão na história do futebol. É gol de Maradona, é gol de Zico, é gol de cara que sabe jogar. Não é qualquer um que faz aquele gol, não. E aquilo é uma jogada típica de pentear a bola, trazer de futsal, de futebol de salão. Eu queria que você falasse sobre esse gol do Kaique. Muito, muito importante isso, até porque o Fluminense é um dos ícones do futsal, né? Aqui no Rio de Janeiro, juntamente com o Flamengo, o Vasco, o Botafogo. Mas o Fluminense tem uma gama de jogadores espetacular, que vem do futsal aí, com o Johan, que faz um trabalho sensacional agora também no futebol de campo. E é toda a ginga, essa velocidade de reação, esse drible rápido, drible curto, foi espetacular. O Kaique é bom jogador demais. É claro que a gente não pode fazer uma avaliação, uma previsibilidade do futuro desse jogador, mas é notório, é perceptível que um jogador dessa categoria não tem como ficar de fora. E como vocês falavam sobre o Fred vai ser importante para essa garotada, porque eles vão comprar uma ideia de um jogador vencedor. Então essa, para mim, é a importância do Fred hoje no Fluminense, juntamente com essa garotada. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma boa campanha na Libertadores. Vai surpreender muita gente Fluminense. Gravem isso, hein? Tomara que você tenha razão. Olha só, Pomeroy, eu queria botar o Pomeroy também, para quem não sabe, Serginho, você vai falar já, Serginho? Para quem não sabe, Pomeroy talvez tenha sido, se não for o melhor, está entre os 3 melhores atos da história do futebol de salão do Brasil, da história. Pomeroy era brilhante, sério, calça branca, camisa preta, um elegante. Ali que Malu se apaixonou por ele, que Malu gostava de futebol de salão e acompanhava todos os jogos. E depois ela passou a acompanhar Daniel Pomeroy. E ali surgiu o casamento. Mas, Pomeroy, com toda a sua história bonita, linda, ilibada em relação ao futsal, o que você pode dizer desse jogador, já que você viu vários jogadores e teve o desprazer de apitar jogo do Bocão? Pomeroy, ele que vai dar puxão de orelha sou eu, você não consegue falar. Sérgio Américo, fala. Olha, sobre o Kaique, queria entrar nesse debate também envolvendo o Fred e esse garoto Kaique. Cabe registrar que ele tem 17 anos e já está negociado com o Manchester City da Inglaterra. Então, infelizmente, o Kaique, no meio do ano, ele pode já se transferir para a Inglaterra. Já está vendido pela diretoria do Fluminense. Revelado em Xerém, mas jogador que já pertence ao clube inglês. E sobre o Fred, claro, experiência, é artilheiro, tem sangue tricolor, tudo bem. Mas ele, aos 37 anos, ele já não tem uma capacidade física, a meu juízo, para suportar 90 minutos em sequência de uma Libertadores da América que vai ser duríssima para o Fluminense. O grupo do Fluminense é complicado. Então, tem que ter um jogador ali para ser o reserva imediato do Fred. Aí o Kaique é garoto, vai embora no meio do ano, possivelmente. Colocaram também, várias vezes, o Samuel. É um jogador de mediano para ruim. Kennedy também, né? Esse John Kennedy tem até alguma qualidade, mas é garoto. Então, acho que o Fluminense tem que ter essa preocupação
de ver como é que vai fazer. O Fred realmente funciona, mas ele já não tem aquela capacidade física de antes, para uma maratona de jogos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, que vier, né, Mazela? Fala, Cláudio. É isso aí, Sérgio. É isso aí. Fala, Cláudio Afonso. Falar do Fred, né, um artilheiro dessa última geração de artilheiros, talvez o mais eficiente, né? Foi até... recebeu uma chacota, né, durante a Copa do Mundo, que realmente foi ruim dele, aquela Copa no Brasil, mas que para mim não foi uma culpa dele, né? As bolas não chegavam, porque ele é um finalizador. Ele nunca foi um atacante de vir buscar jogo, sair driblando. Agora, ele tem duas coisas essenciais para qualquer jogador camisa 9. Ele tem intimidade com gol, porque ele faz gol de tudo que é jeito, ótimo cabeceador também. E é um jogador que preocupa, né, os adversários e tem aquela intimidade com o gol. Né? Isso sabe, domina os fundamentos, sabe o ofício de um centroavante. Mesmo que eu concordo com o Sérgio, ele não tendo mais essa consistência física, não mantém realmente os 90 minutos, eu acho ele ainda muito importante. Talvez o que a diretoria do Fluminense tem que fazer é contratar um jogador, talvez, claro, não com o nível técnico dele, mas com as mesmas características dele, porque o Fred não aguentará o ritmo intenso dos Libertadores, é bom ter um substituto, pelo menos próximo ao nível dele. Acho que a diretoria tricolor deveria procurar isso. É verdade. Falamos do título do Flamengo, falamos do Rogério Ceni, do patamar, falamos do Fred, do Kaique, falamos do Botafogo, Vasco e Botafogo não se classificando, Everton Ribeiro foi falado que não está bem também, o Vasco com o Marcelo Cabo foi conversado. Quanto ao assunto, nós já falamos aqui no programa. E eu queria falar de Libertadores, e do Fluminense eu não vou aprofundar, porque isso me irrita, com essa diretoria me irrita profundamente, vendendo todo mundo. Eu queria ver esse Metinho no time de cima, mas não escalo. Aí esse Roger insiste em botar jogador que não... O Wellington não dá para jogar, e Yuri, Hudson. Cara, em vez de botar garotada com alguns jogadores bons, tem que ter mais um criativo, não só o Nenê. Se o Nenê não jogar bem, o time não cria nada. Tem tanta coisa evidente que o Fluminense pode fazer para melhorar ainda mais. Mas eu sou chato, eu fico em cima. Você tem crítica, critico mesmo, que eu acho essa gestão do Fluminense ruim, nociva, ao meu modo de ver. O Fluminense poderia estar muito melhor, mas não vou entrar aqui. Eu tenho meus canais pessoais, onde falo mais de Fluminense, falo mais da política. Você pode me seguir a todos nós nas nossas redes sociais. E lembrando, todos os programas estão no YouTube. Você acessa lá, está tudo lá. Meu querido Bilula colocando tudo para gente no YouTube. Otávio Bocão, Carlos Borges, Sérgio Américo, Jorge Ramos, o meu querido Cláudio Afonso, Daniel Pomeroi, todos temos redes sociais. Então, com mais detalhes, mais aprofundamento, você pode chegar lá e entrar. Antes de voltarmos, então, para a Libertadores, Flamengo e Vasco, como o nosso convidado é um grande vascaíno, tudo resumindo. Alguém está tocando aí, ó. Apareceu um touro mecânico aqui. Cláudio Afonso, tudo resumindo. Então vamos sair correndo. Eu vou sair correndo. Não. Cláudio Afonso, o Vasco dá para fazer graça com o Flamengo? Olha, Mazela, como foi meu destaque no início do nosso programa hoje, né? Infelizmente, isso é ruim para o futebol, né? Porque a gente sabe da grandeza do clássico Flamengo e Vasco, mas está desequilibrado. E no século XXI, eu costumo dizer que o Vasco ainda não entrou no século XXI. O Vasco teve lampejos, como aquela campanha do vice para o Corinthians no Brasileiro, o título da Copa do Brasil, mas é uma sequência de times fracos que realmente a torcida vascaína em todo o Brasil fica muito triste, sucumbindo agora com um quarto rebaixamento, que é simplesmente inadmissível. Então o Flamengo hoje está assim, como a frase ficou marcada pelo Bruno Henrique, está em outro patamar. Agora, é Flamengo e Vasco, é Grenal, é Atlético e Cruzeiro, é Brasil e Argentina. Nessas horas as diferenças diminuem. Agora, o Flamengo entra com favoritismo, sim, mesmo que não entre com seu time titular, ainda assim é favorito, pelas deficiências do Vasco, que é um time não só mais frágil, mas ainda em montagem. Acho que o Vasco teve alguma evolução, tímida, mas teve, contratando melhor do que ano passado, que contratou um montão de jogador, tudo pereba. Esse ano está tendo algumas contratações pontuais boas que eu gosto, o Zeco, o Vanderlei. Agora, claro que o Flamengo entra como favorito, mas para o Vasco só a vitória interessa para ter alguma possibilidade muito remota ainda de se classificar para as semifinais. Mas em cima disso que o Cláudio Afonso está falando, o Vasco está em fase de reconstrução ainda, evidentemente, e ele foi muito feliz em falar que são clássicos. A gente viu um alto investimento do Atlético Mineiro nesse domingo e o Cruzeiro ganhou de 1-0.
O Cruzeiro ganhou de 1-0, então não tem esse negócio. O Marcelo Cabo é estratégico, ele vai montar uma estratégia para não se abrir tanto pro jogo do Flamengo, que é o que o Flamengo quer, e eu acho que clássico é clássico, entendeu? E vice-versa. Ok, e vice-versa. Borges, já vai falar, Serginho, olha só, Borges, o Flamengo vem de um título no último domingo, já está classificado para a decisão do Carioca, praticamente, para as semifinais. Você acha isso, irmão, que pode o Flamengo entrar mais do que relaxado e acabar beneficiando o Vasco, pelo sentido do Flamengo já entrar, vem de um título e já está classificado, vem meio água com salsicha? Minha opinião, eu acho que o Rogério Ceni vai botar um time mesclado. Ele vai colocar um time totalmente mesclado, diferente do que foi o time titular contra o Palmeiras. E está certo. O Bruno Henrique se desgastou, o Everton Ribeiro se desgastou, o Diego também se desgastou. Eu acho que tem que mesclar o time. Você tem que dar a chance ao Rodrigo Muniz. O Gabigol é fominha, quer jogar toda hora. Então, botar o PP, botar o João Gomes, o garoto, botar o Mateuzinho, dar um descanso no Isla, que apoia demais, cansa muito. Então, eu acho que o time do Flamengo, se eu fosse o Rogério Ceni, dava uma mesclada para esse jogo contra o Vasco, em função disso que você informou. O Flamengo já está classificado para mais uma semifinal. É bom lembrar, para mais uma semifinal. A gente se cansa de falar, o Flamengo está sempre nas grandes finais. A sua televisão apagou, viu, Borges? Paga a conta ali que está com defeito, depois você acerta ali. Fala, Sérgio Américo, esse time mesmo se for mesclado, caso aconteça isso, continua achando o Flamengo sobrando na turma. Sim, é verdade, Mazella. Agora, há que se definir o seguinte, independentemente de escalação, a gente vai ter que acompanhar justamente, ainda, entre aspas, na ressaca da conquista de um título expressivo, que é a Supercopa do Brasil, ou vai se concentrar no Campeonato Carioca, onde já está classificado, como disse o Borges, para a semifinal da competição. E aquela história que eu sempre digo, parece um clichê, mas é verdade. O futebol é um dos poucos esportes coletivos em que o mais fraco vence do mais forte. O basquete, por exemplo, é matemático. Quem gosta de basquete sabe disso. O melhor vai vencer sempre. Então, o Vasco entra em campo, talvez até precisando muito mais de um resultado positivo para encorpar, para ganhar moral, do que propriamente o Flamengo, que vai entrar em campo já classificado. Então, isso vai nivelar o jogo e pode dar até um certo favoritismo ao Vasco. De qualquer forma, é verdade. Flamengo, mesmo com reserva, com o time principal, nesse momento é melhor que o Vasco, que está em formação. Mas quando a bola rolar, a história muda, né, Marcelo? Jorginho, fecha esse assunto Flamengo e Vasco, por favor, que eu tenho que seguir com o programa e não perder tempo, porque o Bocão quer comandar o programa agora, quer me pautar. Fala. Ô, Mazella, é claro que o Flamengo é super favorito. O Cláudio Afonso resumiu perfeitamente, né, a situação do momento. Agora, a questão do futebol cabe, às vezes, aquilo que não se espera, a vitória do Vasco. Cabe no futebol, existe. O Fluminense ganhou do Flamengo, não era o seu time principal, mas venceu do Flamengo. Isso vai ficar na história. Tá certo, então. Vamos ver o que acontece? Rapidamente, sem esticar. Quem ganha, Bocão? Rápido, só o placar. 2-1 Vasco. Para você, Cláudio Afonso. O Flamengo é favorito, mas surpresas acontecem. Eu vou acompanhar meu amigo Otávio Bocão. O futebol tem essa graça, 2-1 Vasco. Eu falei rápido, né, para dar consideração. Cartão amarelo para você também. Jorge Ramos. O Flamengo vence. Vai vencer por 2-1, o contrário. Sérgio Américo, fala. 2-0 Flamengo. Para você, meu querido Ursão do Vral, quem ganha esse jogo? 1-0, o gol do maior. 1-0, muito obrigado. Gol de Gabigol, Flamengo. Muito obrigado, 1-0. Vai consertar sua televisão que pifou atrás. Olha aqui, ó. Amanhã tem Botafogo e ABC lá no Frasqueirão, 9h30 da noite. Botafogo e ABC. O que esperar do Botafogo, meu querido Otávio Bocão? Esperar um time competitivo, como foi assim com Volta Redonda, né? Um time que teve uma entrega maior, está se ajustando no Campeonato Carioca. É claro que muitos empates, mas eu acho que o Botafogo é favorito para ganhar esse jogo. Eu acredito numa boa vitória do Botafogo. Na realidade, o mais importante nesse momento é o resultado do que propriamente o desempenho. Então, a nível de resultado, seria importante o Botafogo vencer e passar para a próxima fase, que financeiramente seria bom.
Exatamente isso, Jorge Ramos. O Botafogo tem que passar para ganhar consistência, moral e grana. O Botafogo tem que passar. Eu diria assim, eu não estou acompanhando o ABC, não sei como é que o ABC está, mas qualquer jogo do Botafogo é muito difícil, né? E eu acredito que esse não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil também. Acredito até que pode ir para as penalidades máximas. Vamos ver o que acontece, mas sempre a tradição tem um peso também. O atacando o Botafogo é um pouco melhor do que defendendo. Vamos ver. Eu acredito que o Botafogo possa se classificar com dificuldade. Mas se o Botafogo dançar na Copa do Brasil, vai ficar feia a coisa. E não se classificar, que não vai, na minha opinião, para a semifinal do Carioca, começando pessimamente o ano, com toda a moral que tem que dar para o Chamusca. Mas tá feia a coisa lá. Bom, placar, Cláudio Afonso, só placar. Não vem com o discurso, não, Cláudio Afonso. Vasco e Botafogo ABC. 2-1. Você, Sérgio Américo e o Fogão. Placar. Vai brilhar a estrela solitária. 1-0 Botafogo no ABC. Jorge Ramos. 1-0 Botafogo. Otávio Bocão. 3-0 Botafogo. Agora é você, Carlos Borges. É você. O que você espera de Botafogo e ABC no Frasqueirão? Fala, Carlinhos. Mais uma não vergonha. Vai falar do Tuninho, não! Mais uma vergonha alvinegra. Mais um vexame desse time do Botafogo que só foi bom nos anos 60. Depois dos anos 60, olha que Você 60. Tá maluco? Olha, já passou muito tempo. Eu já estou com 68, eu tinha 20 anos naquela época. Um abraço. Mas só que o Brasil... Fala, Jorge. Não vou fazer, porque a questão do Borges, ele virou caricato, virou uma caricatura. Então, o que acontece? Eu só vou lembrar ele o seguinte, né, que o Botafogo está acima, né? A estrela fica acima do urubu, entendeu? E o Botafogo tem uma história incrível, inclusive 3 campeonatos mundiais, né? 58, 62, 70. A história, né? Agora, a história faz parte da vida. A gente, quando estuda a história, a gente aprende no presente. Então, tem que se lembrar isso ao Borges. Eu não queria falar nisso, mas é tanta viagem que eu tenho que falar isso. Passou recibo, Borges. Ele passou recibo, Borges, viu? Ele não se conteve. O cara mais equilibrado do programa não se conteve. Você tirou. Você, Jorge Ramos, sério. Eu tinha 6 anos. 1958, eu tinha 6 anos de idade. Era um garotinho de calças curtas. Você tem professor de história no colégio. Você tem razão. Tudo que o Jorge falou é na altura dos anos 60. Você está certo. É só para botar pilha. Faz parte da história. Faz parte da história. E ganhou o título depois de 20 anos em cima do Flamengo ou do Maurício. Isso ele não falou, isso ele não lembrou. Esqueceu. E foi bicampeão. Bom, olha só. Está acabando o programa. Nem sei mais está acabando o programa. Ô, Bira, último bloco. Não sai daí, já voltamos. Já, Bira? O programa está acabando o terceiro bloco. Ô, Bira, acorda. O Flamengo foi campeão terça-feira, o Bira está em Petrópolis, vendo estrela, namorando a mulher dele ali na varanda da casa dele. E agora está tocando tudo aqui. O que ele botou agora? Deixa eu ler que eu não enxergo mais. Toda terça acabou. Ele errou. Até, o Bira também é outro. Alô, Bira. O Bira já era branco. Tá feia a coisa. Bota todo mundo. Deixa eu mandar um beijo aqui. Bota todo mundo, Birinha. Só para fechar. Bocão, beijo. Claudinho, um beijo. Borges, um beijo, parabéns, você tirou o Jorge do centro. Serginho, meu querido. Um beijo para Ana Paula e para sua mãe, Ana Maria. Um beijo. Você quer mandar um abraço rapidinho, Sérgio, lá para Santo Antônio de Pada, Sérgio? Desliga isso aí, Borges. Chega. Chega, Borges, acabou. Vai. Quer mandar um abraço, Sérgio? O Paduano que se prepara para a disputa da Série C do Campeonato Carioca faz jogo-treino neste sábado, 15 horas, no CFZ do Zico. No CFZ, o Paduano vai mandar os seus jogos na Série C do Campeonato Carioca. Um abraço para o gerente de futebol do Paduano, o Robertinho, e para o gestor do futebol do Paduano, o Márcio Barros. Eles estão ligados, Mazela. É isso aí. Deu tempo, hein, Serginho? Graças a Deus, Serginho. Valeu, então. Márcio, um abraço. Tamo junto, Márcio. Jorge, você entrou na pilha do Borges, hein? Um abraço, querido. Um beijo carinhoso para todos vocês. Um beijo para quem nos assiste aqui no Max Esporte.
Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. Espero que você tenha gostado do programa, informativo, debatido. Tira esse som desse maluco aí, pelo amor de Deus. É isso aí. Valeu. E a semana que vem, tomara que a semana passe rápido, para a gente marcar um novo encontro aqui na TV Max. Corta! Acabou! Já estou de saco cheio! Tira esse maluco do ar! Tira esse louco do ar! Horrível! Corre para Max! Ótima semana e se cuidem! Tchau!